A paz do Senhor para todos os irmãos. Quem vos saúda é sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Nós estamos aqui para a leitura bíblica do livro de Gênesis, do capítulo 22 ao 25. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão pela primeira vez, aqueles que estão sempre conosco. Você que vai fazer a leitura bíblica conosco, corre aí, pega a sua Bíblia. Amém? Nós temos que utilizar da Bíblia. Pega a sua Bíblia, corre, vai lá. Você que está nesse propósito, né, de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse com a irmã Alessandra. Corre lá, pega a sua Bíblia para nós fazermos a leitura, né, do dia. Leitura bíblica, livro de Gênesis. Amém? Deus abençoe a irmã Rosinei. Olha, está almoçando e está acompanhando o ensinamento aí. Que benção. Irmã Lourdes, pastor Hélio Ramos, Deus abençoa, né? Sua esposa, sua família também. Deus abençoa a todos. Vamos para a leitura bíblica? Eu não vou demorar não, irmãos, porque eu tenho que viajar, né? Hoje nós vamos estar pregando em São José do Rio Preto. Ou seja, amanhã, né? Já tenho que viajar hoje para amanhã estar lá. Então eu não posso demorar muito na live. Amém? Pega a sua Bíblia. Vamos para o estudo, ou seja, para a leitura bíblica. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia da praia e do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou seus moços,
levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, o teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezé de Azo, e Pildas, Gidlaf, e Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, Gaã, Taás e Maaca. Amém. Peraí só um pouquinho, irmãos. Raquel, a cesta básica. É a cesta básica? Para dar para a irmã? Ah, não veio buscar, não? Ah, tá. Achei que era a Giovana que veio buscar a cesta básica. Amém. Capítulo 23. Diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Meu Deus, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a querer chorar. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus. És no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo. Meu Deus. Que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo eu te dou também, te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, Tadou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo. O preço do campo darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata, de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, e todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher,
na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor que dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: o Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desde a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. E então o servo correu-lhe ao seu encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Que coisa linda. E acabando ela de lá beber, de dar de beber, disse: te darei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Ele disse mais: também temos, e ela disse mais: temos palha, e muito pasto e lugar para passar a noite.
Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa da sua mãe. Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu pendente as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, quando ouviu as palavras da irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, e veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos, deram palha, pasto aos camelos e água para lavar os pés dele, os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: eu não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que ele foi engrandecido e deu-lhe ovelhas, vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice, e ele deu tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, a minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? Ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então será livres do meu juramento, quando fores a minha família. Se não te derem, livre serás do juramento. Hoje eu cheguei à fonte e disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperar o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que a Rebeca saiu com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, tirou água. Ele disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E eu bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? Ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão a Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te. Seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro, veste, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. E então comeram, beberam ele e os varões que com ele estavam. Passaram a noite, levantaram-se pela manhã
e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem me prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhes. Chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e seu servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possui a porta dos seus aborrecedores. Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos, seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão? E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, tomou a Rebeca, foi dada por mulher, foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Capítulo 25, último capítulo. Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. Gerou a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida, Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. Abraão expirou e morreu em boa velhice e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultada Abraão e Sara, a sua mulher. Aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto do poço de Lairoi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. Estes são os anos de vida de Ismael. Ele viveu 137 anos. E ele expirou e morreu. Foi congregado ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito. Indo para Sur, Ismael fez o seu assento diante da face de todos seus irmãos. Descendentes de Isaque. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutaram dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou assim? E foi se perguntou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá
o menor, nascimento de Esaú e Jacó. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e ali estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me, peço, a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha aí. Que tremendo, né, irmãos? Que tremendo. Esses textos bíblicos aqui, amém? A gente sente a presença de Deus só de ler a Bíblia, né? Eu vou só fazer um breve comentário para nós estarmos encerrando, né, a live da leitura bíblica, amém? Olha que coisa linda, né? Aqui nós vemos no capítulo 22 de Gênesis que Deus, ele tentou, ou seja, ele provou a fé de Abraão. Nós vemos que ele pediu o seu único filho. E Abraão não lhe negou. Amém? Abraão não negou o seu único filho. Quando Deus pediu, dá-me Isaque, oferece ele no monte em Moriá. Abraão, sendo obediente a Deus, ele pega Isaque, o cutelo, a lenha, e sobe para o monte, levando mais 2 moços. Só que quando chega ao pé do monte, ele fala para os 2 moços: fica aqui, porque eu e Isaque, nós vamos adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. E eles sobem. E quando vai chegando perto do local, ele está montando o altar. A Bíblia diz que Isaque olhou para o seu pai e falou assim: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, está tudo pronto. Mas eu observei uma coisa: aonde está o cordeiro para o sacrifício? Naquele momento, Abraão olhou para o seu filho e disse: filho, Deus o proverá. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Essa passagem bíblica tem tudo a ver com o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Meu Deus. Era para nós, era para o Isaque, eu e você, ter morrido. Mas Deus enviou o seu único filho. Deus enviou o seu único filho, o seu único Isaque, para poder morrer em nosso lugar. Amém? Deus enviou o seu único filho. Era o único filho de Abraão, representando, né, Cristo. Ou seja, Isaque representava nós, né? O cordeiro que representava Jesus. Amém? Deus enviou o seu único filho. Amém? Para morrer em nosso lugar. Olha aí. Meu Deus. Abraão está ali e disse: Deus proverá. Ele acreditava que Deus poderia trazer Isaque de volta à vida, né? Se ele fosse sacrificado ali para Deus, ofertado a Deus, né? Muita gente pode até pensar assim: ué, mas Deus,
ele aceita sacrifício humano? Não, Deus só estava testando a fé de Abraão, né? Porque o sacrifício humano era abominação e ainda é abominação diante dos olhos de Deus. O povo cananeu, eles costumavam fazer sacrifícios humanos. Eles pegavam os seus filhos e sacrificavam os seus filhos aos seus deuses. O povo cananeu, né? O povo cananeu, eles pegavam os seus filhos e ofertavam em sacrifício para os seus deuses. Se você for na terra de Israel, esse outro dia eu estava vendo um vídeo da Aline de Israel e ela estava dizendo lá onde que era o local exato, aonde eram sacrificadas crianças para os seus deuses, o povo cananeu, né? E ali eles até chegavam a batucar uns negócios lá para poder cobrir o choro das crianças, porque as crianças choravam na hora que elas eram jogadas no fogo para os deuses deles, né? Era muito choro de criança, né? Que estava sendo sacrificado. Então eles faziam uma espécie de... tinha uns batuques lá, umas coisas assim, né? Ela estava mostrando o local onde eles ofertavam as crianças, né? Então Deus pediu o único filho, né? E Abraão falou, se Deus está me pedindo alguma coisa, ele pode trazer ele de volta, ele é Deus do impossível. Eu não vou negar para Deus o meu único filho. E ele tinha certeza que era Deus que estava pedindo o seu filho para ele, né? Ele tinha certeza que aquilo era a voz de Deus. E aí ele vai obedecendo a palavra de Deus, né? Deus quer obediência. Deus, ele testa, né, a nossa fé para ver se a nossa fé é verdadeira. A fé verdadeira, ela é acompanhada de obediência, de obras. A fé que justifica, ela não vem sozinha. Tem gente que acha que é só ter fé. É só ter fé, pronto, acabou. Não, a fé que justifica, ela vem acompanhada de obras, de obediência. Abraão obedeceu à voz de Deus. E isso estava demonstrando que a fé dele era verdadeira. Porque se você diz crer em Deus, mas não obedece à palavra de Deus, a sua fé não é verdadeira. A minha, a tua fé é fingida. É impossível um crente crer em Deus e não obedecer à palavra de Deus. Quem crê obedece à palavra de Deus. Quem crê é fiel ao Senhor. Quem crê foge do pecado, né? Olha aí. Então, quando ele foi para imolar o seu filho, ele colocou a lenha sobre Isaac ali, né? Imagina como que Isaac não deve ter se sentido, né? E ele também era obediente, né? Ele deitou lá no altar e colocou a lenha sobre ele. E aí o pai pega o cutelo na mão. E quando ele vai para imolar o seu filho, a Bíblia diz que Deus bradou: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Porque agora eu vi que a tua fé é verdadeira. Amém? Olha aí. Agora eu vi que a tua fé é verdadeira. Porque você é obediente à palavra de Deus. Porque você não é um crente desobediente à palavra de Deus. Você pratica a palavra. Então agora eu estou vendo que você é um crente de verdade. Porque crê, até o diabo crê. E estremece. Tiago 2,19. Crê até o diabo crê e estremece. Agora eu quero ver obedecer a palavra de Deus. Fazer o que Deus está pedindo. Entregar o teu único Isaac. Renunciar ao pecado. Falar sim para o Senhor e não para o mundo. Agora que eu quero ver se a fé que você professa ter é verdadeira mesmo. Olha, se a fé que habita dentro de você é a fé verdadeira ou é a fé fingida. A fé de Abraão era verdadeira. Abraão foi justificado, alcançou testemunho através da sua fé. Que lindo, né? Bom, o capítulo 23 fala que Sara morreu, né? Sara morreu, foi colocada na cova ali em Macpela, né? E depois quando Abraão foi sepultado também, que ele morreu aos 175 anos. Abraão, quando ele saiu de Padã Arã para ir para a terra prometida, lembra que ele tinha 75 anos de idade? E aí ele morreu aos 175 anos de idade.
Ele foi colocado na mesma sepultura aonde foi colocado Sara, o corpo de Sara. Amém? Em Maquipela. E aqui nós vemos que depois da morte de Sara, Abraão se casou novamente. Sofreu demais com a morte da sua esposa amada. E depois ele se casou novamente com uma mulher chamada Quetura. E ele teve mais filhos, né? Teve mais filhos. Até que ele teve um neto chamado Enoque. Lembra que eu falei? Que ele teve um neto chamado Enoque, né? Que era filho de Midian. A filha que ele teve com Quetura. Peraí, gente. Bom, então ele casou de novo, né? A mulher dele morreu, casou de novo. Depois, quando Isaac já estava grande, né? Isaac já estava grande, aí já estava com a idade certa para casar. Abraão mandou um dos seus servos, que era de confiança dele, extrema confiança, até a cidade de Padã Arã, lá na casa de Naor, né? Que era o seu irmão, para poder buscar uma moça que pertencia à família para que Isaac viesse a casar. Porque ele não queria que Isaac casasse com nenhuma moça dos cananeus, né? Porque o povo de Deus só se casava com o povo de Deus. Era proibido casar com estrangeiros, né? Com pessoas que não fossem da mesma nação, da mesma parentela, né? Tinha que casar ali, né? Entre pessoas, o julgo tinha que ser igual, né? Não podia casar com pessoas idólatras. E o povo cananeu era um povo idólatra, era um povo considerado maldito. Vocês lembram que os cananeus, eles vieram... lembra de Cã, o filho de Noé? Ele foi amaldiçoado porque ele viu a nudez do seu pai. E ele gerou Canaã. Canaã é daí que veio os cananeus, certo? Esse povo era considerado um povo maldito, né? Então Abraão falou assim: eu não quero que Isaac case com esse povo, com pessoas desse povo. Então vai lá, meu servo. E ele mandou ele até jurar, né? Fez um juramento, né, meus irmãos, que ele obedeceria a voz de Abraão, né? Não trazendo nenhuma moça estrangeira, mas trazendo uma moça que pertencia à família, à parentela. E ele, aquele homem, né, que era da confiança de Abraão, ele fez uma prova com Deus. Ele buscou a direção de Deus para trazer uma moça para Isaac se casar. Olha que coisa linda, né? O temor a Deus. Esse homem fez uma prova. Ele falou assim: olha, Senhor, ele orou a Deus e falou: Deus, a moça que eu pedi água para beber, e ela me der água para beber, mas não somente para mim, mas ela oferecer água para os meus camelos também. Senhor, vai ser essa a moça que é para casar com Isaac. E antes dele, quando ele estava acabando de pensar ali no seu coração, fazendo esse propósito ali com Deus, falando com Deus, Deus já manifestou. Logo apareceu a Rebeca, perto do poço lá onde tirava água. Olha Deus no negócio. Aí a Rebeca chega, era filha de Naor, né? Era irmã de Labão. E aí, de repente, a Rebeca se aproxima e ele pede água. Ela dá de beber e ela oferece para os camelos também água. E ele viu que era Deus que estava no negócio. Perguntou: tu é filha de quem? Eu sou filha de Naor, meu irmão chama Labão. Ele falou: opa, olha Deus no negócio aí. Logo ele já deu ali alguns presentes para a moça, né? E já de repente falou com o irmão dela, e daqui a pouco falou com a família. E perguntaram se a moça estava disposta, aceitava casar com Isaac. A moça falou: sim, eu aceito casar, né? E aí ele ficou todo feliz porque ele prosperou em seu caminho. Ele prosperou naquela jornada, naquela missão, né? Porque ele colocou Deus na frente de tudo. Ele não foi fazer as coisas: eu vou fazer do meu jeito, a primeira que aparecer vai ser essa. Não. Ele falou: aqui for do Senhor, o Senhor vai colocar no meu caminho, vai ter que acontecer do jeito que eu falei. E Deus fez.
Quando a gente vai pedir algo para Deus, nós temos que especificar para Deus do jeito que nós queremos e Deus, ele responde. Deus, ele faz conforme a gente pede. Às vezes, até nos mínimos detalhes. Se a gente pedir, Deus faz. E aí, a moça aceita, né? E aí eles ficam, deixa ela aqui mais 10 dias, deixa ela aqui mais 10... Não, não me detenha, gente, deixa eu ir. Cumprir a minha missão. Aí pega a Rebeca, coloca em cima do camelo e lá vai ao encontro do noivo. Rebeca representa a igreja de Cristo. Isaac representa Jesus, o noivo. A igreja indo para se encontrar com o noivo. E quando estão se aproximando de Isaac, ao longe Rebeca olha e fala, quem é aquele ali? Aquele lá é o meu Senhor. Ela se cobre com o véu. E aí, aquele rapaz, né, aquele senhor que era da confiança de Abraão, chega, conta tudo, como é que foi, que Deus fez, como Deus operou e fez prosperar na sua missão, e foi bênção do Senhor, e deu tudo certo, a moça tá aí. E eu acredito que o nome do Senhor foi glorificado. E aí a Rebeca se encontrou com o seu noivo no campo. Isaac tinha saído para quê? Para orar. Era um homem de oração, estava orando. Olha aí, na oração. E Deus trouxe a bênção dele e ele estava na oração. Deus só vai trazer tua bênção a hora que você estiver na oração. Tem gente que não está nem orando e quer a bênção de Deus. Isaac estava em oração quando a bênção dele chegou. Ele saiu para o campo para orar. E quando ele está ali orando, clamando ao Senhor, a bênção dele chega. Que bênção, hein? A gente aprende com essa passagem bíblica. E aí se encontraram. Ele amou a sua esposa, levou para a tenda que era da sua mãe e amou a sua esposa. Entrou a ela, né? Que bênção de Deus. E se consolou da morte da sua mãe também, né? Deixa eu ver aqui. Bom, depois fala sobre a descendência de Ismael, descendência de Isaac, e nós lemos também sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Aqui a Bíblia fala que Isaac, ele orava instantemente em favor da esposa dele, para que Deus abrisse a madre dela, para que ela viesse a gerar filhos, porque ela era estéril. Aí eu lembrei que Zacarias também, ele orava pela sua esposa, para que ela viesse a conceber. João Batista era fruto das orações de Zacarias e da sua mãe Isabel. Eles ambos oravam para Deus lhe dar um filho. E aqui nós vemos que Isaac orava pela sua esposa. Senhor, dá um filho. Senhor, tira a esterilidade dela. Senhor, abra a madre dela, Senhor. Honra minha esposa com o filho, Senhor. E Deus honrou. A Bíblia diz que Deus deu 2 filhos para ela. Deus deu a bênção dobrada. Valeu a pena, né, esse tempo todo aguardando. Porque quando a bênção chegou, veio dobrada. Esaú e Jacó. 2 nações estavam dentro do ventre de Rebeca. Olha aí, gente, vale a pena esperar, viu, gente? Você que tá aí, ai, a bênção ainda não chegou, ai, meu Deus do céu, eu vou sair da igreja, ai, eu vou jogar tudo pro alto. Irmão, aguarda, quando a bênção parece estar demorando, é porque a bênção vai ser dobrada. Calma, saiba esperar em Deus, amém? Muitas das vezes dá a impressão que a bênção está demorando, não é porque a bênção vai ser dobrada. Glória a Deus. Aguarda aí que você vai glorificar muito o Senhor ainda. Olha aí ele orando, continua na oração, gente. Continua na oração, não desiste não, não desanima não. Olha o Isaac aí, ó, na oração. Ô Deus, Deus, lembra de nós aqui, Senhor. Manda um menininho, Senhor. Manda a bênção, Senhor. Deus falou, pera aí que eu vou mandar 2. Aí de repente descobriu que havia 2 nações no ventre dela, né? Deus falou, tem 2 nações aí dentro, né? E aí quando foi ver era Esaú e Jacó. Aí quando nasce, um nasce todo peludo, né? Esaú era todo peludão, né? Pela palavra de Deus aqui era ruivo e peludo, corpo todo peludo, né? E Jacó já era liso, sem pelos. Nasceram, né? E aí cresceram.
E cada um teve o seu ofício, o seu trabalho. Um era, né, fascinado pela caça, e o pai também. Né? O pai, o Isaac, amava a caça, né? Então por isso que ele amava mais Esaú. E já a Rebeca amava mais a Jacó, né? Só que não pode ser assim, né, gente? Amém? Porque tem pais que preferem mais um filho do que o outro. E isso não pode, né? A gente tem que amar tudo igual, né? Porque isso gera conflito, traz problema na família, gera desavenças. Aí os filhos percebem essa certa preferência, que um prefere mais o outro do que o outro. E aí começa, né? A implicância, o ciúme, o diabo começa a entrar no meio da família. Ah, mãe, a minha mãe gosta mais do fulano e de mim não. Ah, meu pai, ele prefere mais o ciclano e ele não gosta de mim. Então isso não pode haver no meio de uma família. Amém? Ali houve. Mas não pode haver na nossa, gente. Nós temos que evitar essas coisas. Pai, mãe, você que está aí, não fica, amém? Eu amo mais esse filho, eu amo mais aquela filha. Não, gente, tem que ser tudo igual. Nós temos que amar os nossos filhos iguais. Da mesma maneira que você ama um, você tem que amar o outro. Se você faz para um, você tem que fazer para o outro também. Porque senão gera ciúme, gente. Tem pai que tem a capacidade de fazer alguma coisa para um filho e ainda mostrar para o outro que fez só para poder implicar. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Para gerar implicância entre os filhos. E não pode, gente. Né? Todos dois são filhos. Por exemplo, eu tenho os dois filhos. Se eu dou um abraço na Raquel, eu dou um abraço no Gabriel. Se eu oro pela Raquel, eu oro pelo Gabriel. Se eu dar alguma coisa, um presente para Raquel no aniversário dela, da mesma forma eu faço para o Gabriel. Amém? Porque, irmão, senão isso gera complexo, vai achar que gosta mais de um do que do outro e começa a ter problema, né? E aqui o problema era isso aqui, ó, né? Aí, gente, certo dia, o que aconteceu? Para finalizar, que eu já tenho que me arrumar, né? Para finalizar, a Bíblia diz que certo dia o Esaú chegou, né, da caça e sentiu aquele cheiro bom de comida dentro de casa. Era Jacó que estava fazendo, né, uma comida lá, lentilhas, e o cheiro estava bom demais, né? E aí Esaú chegou e cansado da caça, né, do seu trabalho, e ele falou: Jacó, dá dessa comida aí, né? E Jacó falou assim: eu te dou, mas você tem que vender para mim a sua primogenitura. O rapazinho esperto, né? Eu te dou, mas você tem que vender para mim a sua primogenitura. O direito de primogênito você tem que passar para mim, hein? Ele falou assim: para que vai me servir essa primogenitura? Eu tô a ponto de morrer já de fome. Já tô quase morrendo aqui de fome. E eu vendo. Desprezou a tua primogenitura. Amém? Tá vendo? Tem muita gente desprezando a sua primogenitura. Tá que nem aquela palavra, né? O Senhor veio para os seus e os seus não receberam. Desprezaram Jesus. A salvação veio para o povo de Israel, eles não receberam a salvação. Desprezaram a primogenitura, né, meus irmãos? Jogaram fora. Desprezaram a salvação. Tem muita gente assim, né? Trocando a sua salvação por um prato de lentilha. Trocando a sua salvação pelas coisas do mundo, né? Ele falou: que vai me servir essa primogenitura aí? Que eu tô com fome, dá comida aí. Jacó deu. E aí foi feito um negócio entre eles. Ele ficou com a primogenitura, o direito de primogênito, que era de Esaú. Amém? Bom, tá aí. Agora eu não posso continuar mais, que já tá tarde. Deus abençoe a todos. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, você coloca aí no comentário: eu quero aceitar a Jesus. E se tiver alguém desviado, põe aí: eu quero reconciliar com Deus. Jesus está voltando, né? Não vai dar tempo de eu orar, irmãos, porque o horário aqui já explodiu. Amém? Já estourou. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu creio em Ti, que Tu és o Filho de Deus. Me perdoa por todos os meus pecados. Senhor Jesus, abençoa agora cada pessoa que está nessa live. Manifesta a Tua glória na vida deles, que cada um cresça na graça e no conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, guarda a todos, livra a todos, repreende todo o mal de sobre essas vidas, desses lares.
Pai, envia a tua paz e a tua alegria, a tua bênção, é o que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse momento na tua presença. Amém. Deus abençoa. Aí depois, irmãos, eu creio que à noite, né? Eu creio que agora não vai dar mais tempo, mas à noite, né? Quando eu chegar na cidade lá, aí eu vou fazer a live para nós falarmos sobre outro personagem, outro herói da fé do livro Heróis da Fé, tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoa, amém? Fiquem todos na paz do Senhor e com Deus. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês, tá bom, meus irmãos?